Esta conferência será gravada agora. Então, boa tarde, meu nome é Juliana. Hoje nós vamos estar iniciando o treinamento do financeiro do Contas a Receber. Então, a Certo está desde 1998, um sistema de gestão para o setor automotivo. Estamos há mais de 20 anos atendendo os clientes no setor automotivo em todo o Brasil. O treinamento é do financeiro do Contas a Receber. Meu nome é Juliana. O formato do treinamento. Então, o treinamento ele é gravado e ele é disponibilizado para estar assistindo novamente quando necessário. A primeira etapa são as aulas das funcionalidades do financeiro, do Contas a Receber. A segunda etapa são os exercícios práticos para o participante validar o aprendizado. O tempo previsto é de 1h30 e é importante, essencial, que o participante dê atenção exclusiva ao treinamento, evitar gerar tempos excedentes e custos adicionais às horas contratadas. Então, o que abrange o módulo do Contas a Receber? Na movimentação de caixa, os recebimentos de duplicata, os adiantamentos de cliente, o relatório do movimento do caixa, o relatório do fechamento do caixa, os lançamentos eliminados no caixa, o saldo de caixa, os recebimentos através do dinheiro, cartão, transferência, TED, Pix, depósito. Estou mandando novamente a solicitação que acabou caindo a conexão. Apresentou para vocês aceitar? Sim. Prontinho. Aqui ainda ele tá. Agora sim, estou visualizando. Então, os recebimentos através da transferência, como TED, Pix, depósito, boleto bancário, cheque à vista, cheque pré-datado, o contas a receber através do ajuste duplicata, o agrupamento das duplicatas, a cobrança dos clientes em atraso, o termo da confissão de dívida, o gerador de relatório do contas a receber. Na cobrança bancária, impressão de boleto, o gerenciamento da cobrança bancária, o controle dos boletos descontados, protestados, cartório, o banco, extrato bancário, a conciliação bancária, o cartão através do recebimento por TEF ou POS, o cancelamento dos recebimentos com cartão POS, a importação do retorno dos recebimentos com cartão, a baixa manual dos recebimentos com cartão, os recebimentos referente aos cheques, então desde a compensação, a primeira devolução, a reapresentação, a segunda devolução, o ajuste e o resgate. O que vamos ver? Então, nós vamos estar iniciando com os recebimentos em dinheiro. Então, que ele trabalha no financeiro, na movimentação de caixa, vai selecionar o histórico que é recebimento de duplicata, o cliente filtra todos com vencimento no dia, vai selecionar a duplicata com a barra de espaço e confirma. E vai selecionar a contrapartida como que você está recebendo. Então, que vai ser um recebimento, dinheiro, balcão e grava. Então, agora nós vamos aqui no certos, então fazer o recebimento. Então, que ele trabalha aqui no menu do financeiro, na movimentação do caixa. Então, a data do movimento do caixa é sempre a data que você está recebendo do seu cliente. Ele vai ter aqui o histórico para você incluir o que você está fazendo. Então, que vai ser um recebimento de duplicata, recebimento de duplicata. Então, aqui ele tem a opção de você informar o nome do seu cliente, o código do seu cliente, ou pesquisar pelo número da duplicata, ou você pode estar pesquisando pelo período do vencimento. Vai selecionar com a barra de espaço. Após, ele já vai habilitar aqui para você estar selecionando a contrapartida. O que é a contrapartida? Como que você recebeu do seu cliente? Se foi com dinheiro, ou se foi com crédito banco, se foi com cartão. Então, sempre a contrapartida, como que você recebeu do seu cliente, o valor que você recebeu e no complemento referente ao que se trata, porque hoje você lembra sobre esse recebimento, amanhã pode ser que você não lembre. Então, muito importante sempre colocar a informação no complemento. E grava. Então, o débito e o crédito aqui, eles sempre vão estar iguais, ele não pode apresentar nenhuma diferença. Por quê? Se ele apresentar alguma diferença, significa que alguma movimentação no caixa está incorreta. Então, agora eu vou dar um ESC e vou pedir para vocês fazerem um caminho para vocês começarem a memorizar. Então, pode ir lá no financeiro. Isso, pode ir clicando lá. Pode mexer. Isso, financeiro, na movimentação de caixa, na letra B. Nós vamos incluir. Isso, pode clicar no incluir.
Isso. Recebimento de duplicata. Então, aqui do ladinho ele vai ter recebimento de duplicata. Vai clicar novamente no recebimento de duplicata. E aqui nós vamos pesquisar pelo período de vencimento. Então, pode ir dando Enter. Vai dando Enter, Enter. Isso. Pode dar Enter. Então, aqui ele vai apresentar para nós todas as duplicatas que estão com esse período de vencimento. Então, vou selecionar a duplicata com a barra de espaço. Isso, pode selecionar com a barra de espaço. Isso, selecionou com a barra de espaço, então o flagzinho ficou marcado qual a duplicata que você está recebendo. Após, vai confirmar. E a contrapartida que a gente recebeu, que foi um recebimento dinheiro balcão. Só uma dúvida, isso aí você está explicando é quando o cliente fizer o pagamento da duplicata aqui no caixa da loja, não é isso? Isso, recebimento que você recebeu do teu cliente em dinheiro. Mas isso que devia ou o que está fazendo a compra na hora? Independente. Independente. E o que tiver em aberto, né? Se foi na hora que o cliente está aí na empresa, vocês faturaram, e ele já está pagando em dinheiro, já recebe com a contrapartida recebimento de dinheiro balcão. Ah, o cliente falou que ele vai pagar daqui 30 dias. Ficou na forma de pagamento a prazo. Deu 30 dias, ele foi aí na empresa e vocês receberam em dinheiro. Então, a contrapartida é sempre como que vocês estão recebendo dele. Então, vai informar. Mas isso aí também não se aplica para vendas do dia, não é? Por exemplo, ela recebeu uma nota hoje de venda do dia, ela tem que fazer o fechamento para essa venda entrar no caixa da mesma forma? Sim, vai fazer o recebimento normal. Se o cliente foi aí na empresa, vocês emitiram uma nota ou o cliente, vocês receberam em dinheiro, já recebe. A Mas contrapartida. ela vai fazer o fechamento daquela nota específica que o cliente acabou de comprar no balcão agora, da mesma forma que um cliente que comprou com prazo de 30 dias. Quando vem sempre vai pagar. Exatamente. A contrapartida é como que você está recebendo do teu cliente. Como que você recebeu dele? Por mais que você faturou que foi à vista, que foi a prazo, mas o cliente foi lá, ele falou que ia pagar, um exemplo, tá? Como cartão. Mas chegou na hora, o cartão dele não passou. Como que você recebeu? Ah, foi em dinheiro. Então, vou informar a contrapartida que eu fiz um recebimento de dinheiro. Sim. Então, a contrapartida é sempre como que você está recebendo realmente do seu cliente. Entendi. Independente de ser nota do dia, do caixa do dia, ou nota que já foi vendida há 30 dias atrás e o cliente veio pagar na hora, né? Isso, exatamente. Então, a contrapartida é sempre como que realmente você está recebendo do teu cliente. Sim. Aí, aqui no complemento, então, ele permite, eu quero colocar mais alguma informação, quero colocar referente ao S01. Então, aqui no complemento, ele permite você estar informando se você quer mais alguma informação. Não quero essa informação, você pode apagar. Colocou a informação, vai dar Enter e grava. Sempre grava para estar registrando a liquidação. Isso, pode gravar. Então, ele já apresentou aqui que foi um recebimento de duplicata, qual foi a duplicata, quem foi o cliente que você recebeu e como que você recebeu, que foi um recebimento de dinheiro balcão. Então, o débito e o crédito, eles sempre vão estar iguais, não pode apresentar nenhuma diferença. Então, está zerado aqui a diferença. Alguma dúvida aqui referente ao recebimento em dinheiro? Não. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar me questionando, tá? Sei. Então, agora nós vamos para os recebimentos com boleto bancário. Então, o sistema ele trabalha com a importação do arquivo de retorno, que é no financeiro, na movimentação de caixa, utilitário e importação do retorno do contas a receber. Vai dar um Enter para estar inserindo o código do banco, ele vai gerar a crítica, após você dar um ESC, ele vai baixar as duplicatas liquidadas, com a contrapartida, o crédito do banco. Então, o que seria essa importação do arquivo de retorno? Eu emiti os boletos para o meu cliente, então gerei o arquivinho da remessa, enviei para o banco. No dia seguinte,
vou pegar o arquivinho do retorno, aonde que eu vou importar nos certos. Então, que ele também trabalha aqui na movimentação do caixa em utilitário, importação do retorno do contas a receber, onde que eu vou dar um enter para estar inserindo qual é a forma de pagamento do banco, vou informar qual o período e o crédito aonde que vai entrar o valor. Então, que o cliente liquidou no qual banco, após ele vai gerar uma crítica. Então, informando quais foram os títulos que foram liquidados, quais foram os títulos que deu entrada confirmada, e se algum título foi rejeitado, ele também vai apresentar na crítica. E os títulos que foram liquidados, após você dando o ESC, ele já baixa aqui na movimentação do caixa. Aí, no caso, é o retorno bancário, né? Isso, exatamente. Que daí você vai entrar lá no banco, vai baixar o arquivinho e vai importar nos certos. Pronto. Você teria como falar mais pausadamente para a gente estar anotando? Sim? Então, assim, ele trabalha aqui no financeiro, na movimentação do caixa. Então, a data do movimento é sempre a data que entrou o dinheiro lá na sua conta. Aí ele vai ter aqui utilitário, na letra G, importação do retorno bancário do contas a receber. Só um minuto. E também vai ficar disponível depois para vocês os slides, tá? Que aqui ele também tem o passo a passo, tá? Certo. É utilitário e logo após? Importação do retorno do contas a receber. Aí lá na base real de vocês eu vou estar configurando qual que é a forma de pagamento referente a cada banco que vocês trabalham, tá? Sim. Aonde que vai informar aqui o código do banco, aí é o período e também já vai estar configurado o crédito na qual conta do banco que ele vai entrar. Quando você confirmar, ele já vai fazer a leitura desse arquivinho. Então, qual foi o título que foi rejeitado? Se algum título foi rejeitado, quais foram os títulos que foram liquidados? E quais foram os títulos que deram entrada confirmada? Então, significa que registrou. Certo. Conseguiu anotar? Consegui. E os títulos que foram liquidados após você dando o ESC, ele vai baixar igual a dessa duplicata. Só ele vai trazer a informação. Recebimento de duplicata, vai trazer a palavrinha retorno. E qual foi a duplicata, quem é o cliente, e a contrapartida que vai ser um crédito banco. Certo. Essa baixa aqui, depois que a gente confirmar, ela aparece aí os títulos baixados. Sim, ele vai baixar aqui. A gente precisa estar dando alguma retirada em caixa, esses títulos ele vai aparecer no caixa da gente no dia ou não é necessário? Ele vai apresentar aqui, mas só precisa pegar o arquivinho do retorno. Então, os títulos que você emitiu pelo próprio sistema, ele já vai fazer a baixa automática através do arquivinho do retorno, que é onde ele Mas identifica através do nosso número que você emitiu. Já esses boletos. e o valor total de todos os boletos que forem baixados nesse retorno, ele soma no caixa da gente do dia? Sim, ele vai apresentar lá no teu extrato bancário. Ele vai apresentar a informação. Na movimentação do caixa do dia, não é isso? Isso, ele vai apresentar aqui na data que você baixou e também lá depois, quando você for gerar teu extrato bancário, ele vai apresentar todo o recebimento que você fez. Onde que ele vai? E esse valor para fechamento de caixa tem que ser feito como? Somado? Como é que a gente faz para fechar o caixa com esse valor? Na verdade, é assim. Aqui no movimento do caixa, ele vai apresentar somando, tá? Porque ele soma todas as movimentações contábeis. Por mais que vocês fizeram pagamento, recebimento, ele vai somar aqui a movimentação. Aqui é só, se você clicar nesse fechar caixa, é só para depois que você não fez nenhuma movimentação. Não quero fazer nenhuma movimentação retroativa. Ninguém pode reabrir esse caixa. Então clica no fechar caixa. É só um botão para não estar fazendo nenhuma movimentação. Depois da data. Terminei todas as movimentações que eu tinha para fazer, posso clicar no fechar caixa. É porque assim, deixa eu tentar te explicar para ver se você entende. A gente trabalhava com um sistema aqui que era dessa mesma forma. Porém, esses retornos que a gente baixava, eles somavam no caixa. Como esse valor não tinha sido entrado no caixa, sim na conta bancária, então a gente teria que ir dar uma retirada daquele mesmo valor
que foi baixado para o caixa É, fechar o valor correto. É necessário fazer isso também? não precisa fazer essa movimentação de retirada, porque aqui ele vai somar individual depois no relatório. O que que eu movimentei em dinheiro? O que que eu fiz as baixas lá no movimento do caixa que ele entrou no meu extrato bancário? Ele vai apresentar aqui separadamente. Você não precisa fazer nenhuma movimentação. Entendi. Entendeu? E também o sistema, como vocês emitem os boletos direto no outro sistema ou no site do banco? A gente emite no sistema que a gente utiliza, Uhum. no caso a gente lança os títulos, porém os boletos ele é lançado para um outro sistema, assim, como se fosse um aplicativo, e aí a gente gera a remessa e envia no banco. Uhum. Porque assim, os títulos que você emitiu pelo outro sistema, vocês vão ter que fazer a baixa manual, que é no financeiro, na movimentação de caixa, vai incluir. O cliente pesquisa pelo nome ou pelo código do cliente, vai pesquisar pelo número da duplicata ou pelo vencimento, vai selecionar qual a duplicata com a barra de espaço, confirma e a contrapartida o crédito do banco e grava. Então, esses títulos que vocês emitiram no outro sistema que o cliente vai estar pagando, aí vocês vão precisar estar fazendo os recebimentos manualmente. Então, que Porque, no seria caso, nesse sistema aí de vocês, é possível a gente emitir o boleto aí dentro do próprio sistema sim, direto e a pelo próprio, enviar que ele tenha remessa. comunicado. Isso, que daí você vai gerar o arquivinho da remessa e vai enviar para o banco. Então, quando você informou lá no faturamento que vai ser boleto, já coloca na forma de pagamento boleto, já vai imprimir o boleto para entregar para o seu cliente. Que daí que eu Da vou mesma configurar com vocês na base de produção de vocês depois do treinamento. Entendi. É praticamente a mesma forma que a gente faz, porém, o nosso sistema, a gente faz todo esse processo, agora a gente só faz a impressão do boleto em um outro, como se fosse um aplicativo, um outro sistema, como se Uhum. fosse um aplicativo. Não, daí a impressão do boleto você vai fazer pelo próprio sistema, tá? Entendi. Então, agora nós vamos receber, informando a contrapartida ao crédito do banco. Então, vamos incluir. Pode clicar lá no incluir. Recebimento de duplicata. Recebimento de duplicata. Recebimento de duplicata. Pode informar aqui o nosso cliente, que vai ser o João Maria. Então, pode colocar um nome aqui. Então, João Maria. Ficou com 2 J's. Ó, tá ficando 2 J's. Ok. Ok. Isso. Pode dar um espacinho, que é o João Maria. Que vocês já estão com a base dos cadastros de vocês, dos clientes, né? Então, como vocês já têm bastante cliente, vamos colocar aqui o Maria, João Maria. Então, que o código dele é o 42. Então, o João Maria, ele pagou esse título. Então, a gente vai receber ele manualmente. E nós cobramos um juro dele. Então, você pode ir em cima dessa duplicata e vai dar um Enter. Pode dar Enter. Então, aqui, se você cobrou juro do seu cliente, você vai colocar o juro no campo juro. Ah, cobrei multa do meu cliente, vou no campo multa. Ou dei desconto para o meu cliente no valor em dinheiro. Então, vou colocar qual o valor do desconto. Nesse caso, a gente cobrou juro de R$2. Então, pode ir lá no campo juro, vai dar Enter, coloca R$2. Isso, pode ir dando Enter até o final, ou você pode clicar direto no confirmar. Então, pode liberar, que nós vamos cobrar esse R$2 de juro. Pode dar Enter, confirma. Vai confirmar. E a contrapartida vamos informar que é o banco. Então, que entrou no Banco do Bradesco.
Isso, pode ir dando Enter. Então, se você quiser colocar mais alguma informação no complemento, se não, dá Enter e grava. Sempre grava para estar registrando a liquidação. Então, ele já apresentou que foi um recebimento, qual foi a duplicata, quem é meu cliente, o valor que eu cobrei do juro e o crédito que entrou no banco, que foi o valor dos 27. Alguma dúvida aqui referente ao recebimento manualmente? Não. Alguma dúvida? Não. Então, vamos prosseguindo. Então, agora nós vamos para os recebimentos com cheque. Aí na empresa, vocês recebem cheque dos clientes? Recebemos. Sim. Então, que ele também trabalha no financeiro, na movimentação de caixa, vai incluir, vai selecionar o histórico que é recebimento de duplicata, filtra todas as duplicatas buscando pelo nome ou pelo código do cliente ou pelo número da duplicata ou pelo vencimento, vai selecionar a duplicata e vai informar a contrapartida que é recebimento com cheque, aonde você vai informar os dados do cheque, o banco, a agência, a conta, o número do cheque, o vencimento, o valor e grava. Então, agora nós vamos lá no Certos fazer um recebimento do nosso cliente com cheque. Então, pode ir lá no financeiro, no movimento de caixa, vamos incluir. Recebimento de duplicata. Aí você clicou no pagamento. É recebimento. Só vamos receber hoje, nada de pagar. É no de baixo. Isso. Recebimento de duplicata. Vamos informar o código do nosso cliente, que é o 42. Isso. Então, dessa duplicata, ele nos pagou com um cheque parcial, R$50. Então, vou em cima da duplicata e vou dar um Enter. E no campo recebimento, então, vou informar que é 50, que é o valor que eu recebi. Isso. Você pode ir dando Enter até o final, ou você pode clicar já direto no confirmar. Vai confirmar. E a contrapartida vai informar que é um recebimento com cheque. Então, ele já habilitou aqui para você colocar os dados do cheque que você está recebendo. Então, hoje nós vamos informar que é um cheque do Banco do Brasil. O código do Banco do Brasil é o 01. A agência, pode dar Enter. A agência nós vamos colocar aqui é 0919, dígito 9. A conta corrente, vamos informar que é 7528. É porque ela colocou 6 aí, seria 9. Isso, depois a gente volta, mas pode informar a conta. 7528. Aí vai dar um Enter para ir para o dígito, que o dígito é 2. E o número do cheque, nós vamos informar que é 123. E agora sim, pode dar Enter e volta lá corrigir. Pode voltar com a flechinha do teu teclado. Isso. 9. E o vencimento, então nós vamos informar para quando que esse cheque ele é bom. Esse cheque ele é bom para a data de hoje, esse cheque ele é bom para o mês que vem. Então o vencimento sempre para quando que esse cheque ele é bom. Então ele é bom para o dia 24/8. Então vou colocar aqui o vencimento, dia 24/8. Pode ir dando o Enter até chegar aqui no titular. Pode ir dando o Enter. Isso. Mais um Enter. Então, o titular, sempre quem é o titular da dívida. Quem que foi aí na empresa que vocês realizaram o serviço e agora vocês estão recebendo? Então, que é do João Maria. E se esse cheque não fosse do João Maria, e sim fosse lá do seu Antônio? Então, eu colocaria aqui o CNPJ ou o CPF do seu Antônio e no campo observação eu coloco o nome de quem é o dono desse cheque. Por quê? Se caso esse cheque voltar, eu consigo estar identificando para mim estar fazendo a cobrança. E se esse cheque for próprio do João Maria,
pode ir dando Enter, Enter até gravar. Isso, e grava, sempre grava para estar registrando. Então, aqui ele já apresentou que foi um recebimento de duplicata, qual foi a duplicata, quem foi o meu cliente e a contrapartida, como que eu recebi, que foi um recebimento com cheque. Alguma dúvida aqui referente ao recebimento em cheque? Não? Não. Então, vamos prosseguindo. Então, agora nós vamos para a movimentação dos cheques recebidos e o relatório. Então, no financeiro, na movimentação de caixa, vai incluir compensação do cheque recebido. Vamos compensar o cheque 123 do Banco do Brasil, pesquisa pelo código do banco ou pelo vencimento e a contrapartida, o crédito banco. E aqui são as possíveis movimentações do cheque, desde a compensação, a primeira devolução, a reapresentação, a segunda devolução, o ajuste e o resgate. Então, eu recebi esse cheque do meu cliente e eu enviei esse cheque ao banco. Então, a data sempre do movimento do caixa, a data que foi compensado. Então, nós vamos incluir. Pode incluir. Ele vai ter aqui compensação dos cheques recebidos. Então, nós vamos compensar o cheque recebido. Eu quero que ele apresente somente os cheques do Banco do Brasil. Então, informa o código do Banco do Brasil, que é o 01. Não, mas eu não quero pesquisar somente do Banco do Brasil. Quero pesquisar pelo período do vencimento. Então, eu informo qual é o vencimento. E se eu não informar o código do banco e nem o vencimento, ele vai trazer para mim todos os cheques que eu tenho hoje no sistema. Então, pode informar o código do banco, o vencimento, então, que nós informamos que é para o dia 24/8, a 24/8. Então, ele já apresentou o cheque. Então, qual é a empresa, o número do cheque, qual o banco, a data de emissão, vencimento, quem é meu cliente, a forma de pagamento que eu faturei e aqui o status do cheque que está como a compensar. Então, vou selecionar esse cheque com a barra de espaço, aonde que vai ficar o flagzinho marcado e vamos confirmar. Isso, pode confirmar. Seleciona ele com a barra de espaço para o flagzinho ficar marcado e confirma. E a contrapartida, então, que nós enviamos para o Banco do Bradesco. Então, foi um crédito. Isso, pode clicar em cima do crédito do Banco do Bradesco. Então, automaticamente, ele já creditou na minha conta do banco. Mas esse cheque, chegando lá no banco, ele estava sem saldo. Ocorreu a devolução. Então, ele vai sair do banco e vai voltar a ficar pendente no sistema. Então, nós vamos incluir. Vamos na compensação dos cheques recebidos. Devolução de cheque a prazo. Isso. Vou informar o código do banco, então, que é o 01. A data que eu compensei, então, que foi na data de hoje. E pode ir dando Enter. Então, o status do cheque já está como compensado. Vou selecionar com a barra de espaço. Aí vai confirmar. Isso. Então, já ocorreu o débito do banco. Aí você entrou em contato com o seu cliente. Aí você enviou novamente para o banco. Vamos incluir. Vamos na compensação dos cheques recebidos. E ele vai ter aqui a reapresentação de cheque. Isso. Isso, pode ir dando Enter. Então, a data sempre que foi compensado. Calma aí, vamos dar um ESC. Ok. Então, vamos incluir. Vamos na compensação. Reapresentação. Isso.
Pode ir dando Enter. Então, ele já apresentou que o status do cheque está como devolvido e nós vamos reapresentar. Então, vai selecionar com a barra de espaço, confirma. Isso, crédito do Banco Bradesco. Isso. Chegando novamente lá no banco, ele estava sem saldo. Novamente ocorreu a devolução. Então, ele vai sair da sua conta bancária e vai voltar a ficar pendente no sistema. Vamos incluir. Vamos lá na compensação. Aí ele vai ter a devolução da reapresentação. Isso. Pode ir dando Enter, Enter. Isso. Então, o status dele já está como reapresentado. Vai selecionar com a barra de espaço e confirma. Então, lembrando sempre a data do movimento, você vai fazer a movimentação com os cheques exatamente o dia que ocorreu essa movimentação. A gente hoje está fazendo toda a movimentação com a data de hoje, só para vocês estarem visualizando como está fazendo a movimentação. Então, agora você entrou em contato com o seu cliente. E ele falou que ele vai aí na empresa fazer o pagamento desse cheque. E a forma como que você recebeu foi em dinheiro. Então, nós vamos incluir. Vamos lá na compensação dos cheques recebidos. Acerto cheque. Isso. Pode informar. Pode ir dando Enter. Então, vai localizar qual é o cheque, vai selecionar com a barra de espaço. Vamos confirmar. Marca, seleciona sempre o cheque com a barra de espaço. Vai confirmar. E a contrapartida, como que nós recebemos do nosso cliente, que foi um recebimento em dinheiro. Então, recebimento, dinheiro, balcão. Isso. Então, aqui nós fizemos todas as possíveis movimentações, desde o recebimento, a compensação, a devolução, a reapresentação, a devolução da reapresentação e o acerto. Alguma dúvida aqui sobre essas movimentações do cheque? Eu só consegui acompanhar aí até na primeira parte que você explicou, que da contrapartida, crédito Bradesco. Aí, quando começa o cheque a devolver para a gente, eu já me perdi. Tá, porque assim, ocorreu a devolução. Então, ele voltou lá do banco. Primeira devolução, não é isso? Voltou para a empresa, isso. Então, ele Sim. fez um débito, saindo da sua conta. Aí, você entrou em contato com o teu cliente. Ele falou que você poderia reapresentar esse cheque. Então, você encaminhou novamente esse cheque para o banco. Foi reapresentado. Então, ele creditou novamente lá na conta. Mas ele estava novamente sem saldo. Ocorreu novamente a devolução da reapresentação. Então, ele já debitou na conta. Saiu. Aí, ele voltou a ficar pendente no sistema. Aí, o cliente foi aí na empresa. Então, vocês fizeram um acerto do cheque. E a contrapartida, que foi o recebimento em dinheiro. Não, isso aí eu entendi, porque na verdade eu não peguei o passo a passo. Porque assim, sempre na movimentação do caixa, aqui você vai estar selecionando os históricos. Então, se ocorreu a compensação, que dia que ocorreu a devolução, representação, você vai clicando nos históricos. Entendi. Oi? Entendi. Agora eu quero estar gerando um relatório referente aos cheques que eu recebi. Então, que ele trabalha aqui no financeiro, cheques recebidos, consulta de cheques recebidos. Vamos consultar o cheque que foi compensado. Então, pode dar um ESC para a gente sair dessa tela. Então, que ele vai estar lá no financeiro, cheques recebidos. Isso. Consulta de cheque recebido. Na letra B. Isso. Então, aqui eu vou estar selecionando se eu quero todas as empresas e aqui ele vai ter os filtros para você estar informando. Então, quero somente os cheques à vista, os cheques predatados, ou quero ambos. Eu quero os cheques a compensar, compensados, devolvidos, representado, ou eu quero todos. Então, aqui vai ter os filtros
para você estar selecionando conforme você quer que ele apresente o relatório dos cheques. Então, se você quer agrupar pela data ou pelo nome do cliente ou sem agrupamento, ou se você quer pesquisar pelo código do banco ou pelo nome do cliente ou CPF, CNPJ, e também aqui pelo período. Ele tem pelo período de emissão, pelo período do vencimento ou pelo período da compensação, onde ele permite você alterar a data e pode ir dando Enter, Enter até ele gerar o relatório. Então, pode ir dando Enter. Isso. Então, aqui ele já apresentou qual é o código do banco, a agência, a conta corrente, o número do cheque, quem é meu cliente, aqui a data de emissão, a data do vencimento, se eu cobrei juro, qual foi o valor desse cheque, aqui quem foi o usuário que recebeu, que data que esse cheque foi compensada, na qual conta, e se esse cheque fosse cheque de terceiro, ele apresentaria aqui o CNPJ ou o CPF e o nome do terceiro. E se esse cheque que eu recebi, eu paguei o meu fornecedor com cheque, ele vai apresentar cliente e destino para quem foi que eu enviei. Também aqui ele permite você imprimir esse relatório. Então, se você clicar no imprimir, só ele gerar aqui. Então, você pode imprimir esse relatório, você pode enviar por e-mail ou exportar, salvar em PDF, conforme vocês querem para estar fazendo a conferência referente aos cheques recebidos. Alguma dúvida aqui referente ao relatório? Não. Então, vamos prosseguindo. Então, agora nós vamos para os recebimentos com cartão. O código do NSU, ele é diferente para cada operadora de cartão. Então, ele tem o da Stone, que o número do NSU ele vai ser o Stone ID. Da Cielo, ele é o DOC. E da Rede, ele é o CV. Qual que é a operadora de cartão que vocês trabalham aí na empresa? Qual que é a operadora? PagSeguro. A Pag, que ele também vai ter o número do NSU para vocês estarem informando. Então, também vocês vão no financeiro, na movimentação de caixa, vão incluir, vão selecionar o histórico, que é recebimento de duplicata, vão filtrar todas as duplicatas, buscando pelo nome, ou pelo código do cliente, ou pelo número da duplicata, ou pelo vencimento. Vai selecionar a duplicata, então, com a barra de espaço, e a contrapartida vai informar que é recebimento com cartão. Vai dando Enter até gravar, vai escolher qual que é a operadora de cartão, qual é a forma, se é no débito ou se é no crédito. Então, quando você passou o cartão do seu cliente na maquininha, uma via fica com a empresa e a outra via fica com o cliente. Então, nessa via que fica com a empresa, ele vai ter os dados para você informar o número de parcelas, o número do NSU, o código da autorização e qual a descrição da rede. Então, agora nós vamos lá no certos, fazer um recebimento com cartão. Então, pode dar um ESC, vamos lá na movimentação do caixa. Isso, pode dar ESC. Isso, pode incluir. Isso, no recebimento de duplicata. Recebimento de duplicata. Vamos informar nosso cliente, o João. Código, isso. Como vocês podem ver aqui, então ele traz a informação, o nome do cliente, o número da duplicata, o vencimento, qual o valor original, então que é os 475, a gente recebeu já um parcial, então qual é o saldo que está pendente, que é somente os 425. Então vamos selecionar a duplicata com a barra de espaço, vamos confirmar. E a contrapartida, então, vamos informar que é um recebimento com cartão. Isso, pode ir dando Enter. Grava. Ele já vai apresentar aqui para você selecionar qual que é a operadora de cartão. Então, se você passou que era da PagSeguro, crédito, ou se é da PagSeguro, débito. Então, nesse caso, nós vamos informar que é da PagSeguro, crédito. Pode dar um Enter em cima. Ele já vai habilitar aqui para você colocar os dados do cartão.
Então, hoje nós vamos colocar que foi parcelado em 3 vezes. Então, o número de parcela 3. O código do NSU, nós vamos colocar que é 10.000. Então, o número do NSU, ele nunca vai ser igual. Ele sempre vai ser diferente para toda a venda que você fizer. Pode colocar 10.000. Isso. O código da autorização, que vai ser o 104930. E a descrição da rede, qual que é a bandeira do cartão. Então, se ele é um Visa, um Master, um Elo. Então, a bandeira do cartão. Hoje pode colocar aí um Visa e confirma. Então, recebimento efetuado com sucesso, ok. Então, agora você vai me questionar, tá, Juliana? Eu fiz o recebimento com cartão e ele não apresentou aqui no movimento do caixa. Por que ele não apresenta no movimento do caixa? Porque ele é uma movimentação financeira e não uma movimentação contábil. Quando você informou os dados do cartão, ele liquidou a duplicata do João, o João não deve mais, mas agora quem deve para a operadora de cartão é a PAG. Alguma dúvida aqui? Sobre o recebimento com cartão? É isso aí, no caso, é isso aí, está captando a duplicata que já estava no sistema. Isso. Então, liquidou a duplicata do João, quando você informou os dados do cartão, mas agora ele gerou uma duplicata para a operadora de cartão, que você só vai receber quando ela depositar na conta da empresa. Então, e aonde que você vê esse recebimento? Então, que ele vai estar aqui no financeiro, na movimentação de caixa, consulta, fechamento de caixa. No final do relatório, ele vai apresentar os recebimentos com cartão. Então, agora nós vamos aqui no consulta. Isso, pode clicar no consulta. No fechamento de caixa. Isso, pode selecionar a empresa com um Enter, confirma. Pode confirmar. Aí vai informar o período sempre que você quer estar gerando o relatório e vai dando Enter. E isso pode ir lá no final do relatório. Então, ele já vai apresentar aqui recebimento com cartão, qual que é a operadora de cartão, quem foi o cliente que vocês receberam com cartão, qual a duplicata, quem foi o usuário que recebeu com cartão e qual é o valor do cartão. Então, aqui no fechamento do caixa, que ele vai apresentar os recebimentos com cartão. Alguma dúvida? Então, agora, a operadora de cartão, ela depositou na conta da empresa e nós precisamos receber. Então, que ele trabalha no financeiro, na movimentação de caixa, utilitário, importação do retorno dos recebimentos com cartão. Vai selecionar a operadora de cartão, o período de importação do arquivo de retorno e o diretório. Então, que o sistema ele trabalha aqui na movimentação do caixa, em utilitário, importação do retorno dos recebimentos com cartão. Então, hoje o sistema ele tem comunicação com algumas operadoras de cartão, que é a Cielo, a GetNet, a Rede, a Safra, a Stone e a PagSeguro. Então, aqui ele tem o Help, o passo a passo para você entrar lá no site da operadora de cartão, vai baixar um arquivo e vai importar no Certos, aonde que ele vai fazer a leitura desse arquivinho, identificando quais são as duplicatas através do número do NSU. Aí vai estar configurado aqui o crédito, no qual o banco, que é a operadora de cartão, fez o depósito. Já vai trazer para ti qual o valor da taxa. Então, toda a informação. Que o sistema também trabalha com a importação do arquivinho do retorno. Se vocês aderirem a uma operadora de cartão que não tem comunicação com os Certos, então a baixa manual dos recebimentos com cartão. Então, que é no financeiro, na movimentação de caixa, vai incluir, vai informar que é recebimento de duplicata, vai informar na descrição qual que é a operadora de cartão, pesquisando pelo período de vencimento,
vai selecionar a duplicata com a barra de espaço e vai estar digitando qual é o valor da taxa. Lembrando sempre que o valor da taxa é o valor em dinheiro e não em percentual. Após confirma, contrapartida crédito banco e grava. Então, como a gente não tem o arquivinho referente a essa venda, vamos baixar ele manualmente para você ver toda a movimentação. Então, como que ele fica no movimento do caixa. Então, vamos incluir. Aí vamos no recebimento de duplicata. Isso. Então, agora no cliente é a operadora de cartão. Então, que é a PAG. Isso, pode colocar a PAG ou o código dela, que é a 7. Isso. E aqui nós vamos informar o período de vencimento. Então, como nós informamos que foi parcelado, então a operadora de cartão vai pagar daqui 30, 60 e 90. Então, vai ser no mês 8, no mês 9 e no mês 10. Então, para a gente visualizar todas as duplicatas, vamos colocar aqui o mês 10. Pode digitar 10, isso, e vai dar um Enter. Então, já apresentou, ó. A operadora de cartão iria pagar dia 24 do 8, dia 23 do 9 e dia 23 do 10. Se você for em cima da duplicata com a barra de espaço, ele já vai habilitar o campo para você colocar o valor da taxa. Quanto que a operadora de cartão cobrou de taxa referente a essa venda? Então, pode selecionar com a barra de espaço. Vamos hoje colocar o valor aleatório, tá? Mas no dia a dia vocês vão estar informando. Então, pode colocar 1,50. Isso, pode confirmar. Vamos confirmar. E o crédito que entrou no Banco do Bradesco. Pode clicar lá no crédito Bradesco. Isso, pode ir dando Enter e grava. Então, ele já vai apresentar que foi um recebimento da operadora de cartão, qual o valor da duplicata, qual foi o valor que a operadora de cartão cobrou da taxa da tarifa e o crédito que realmente entrou na sua conta, que foi somente o valor dos 140,18. Então, quando você pegar o arquivinho do retorno, ele já vai trazer toda essa informação para ti. Se tiver mais que um recebimento, já vai baixar todas elas. Alguma dúvida aqui? Não. Então, agora nós vamos para o movimento e o fechamento de caixa. Então, no financeiro, na movimentação de caixa, consulta movimento de caixa. Vai selecionar a empresa, informa o período, o usuário e pesquisa, onde ele irá apresentar toda a movimentação que o usuário fez durante o período pesquisado. Então, chegou no final do dia, quero estar gerando um relatório do movimento do caixa. Então, que você vai vir aqui no consulta, movimento de caixa na letra A. Então, vai estar selecionando a empresa e confirma. Esse código Pode. mesmo? Isso. Aí, o período, sempre que você quer estar gerando o relatório, então, informa o período, pode dar Enter. Eu quero visualizar somente o que o meu usuário fez. Então, mantém o usuário. Não, eu quero visualizar de todos os usuários que fizeram a movimentação. Então, deixa em branco o campo usuário. E vai dando Enter até o pesquisar. Isso, pode pesquisar. Aí, ele já vai carregar para ti toda a movimentação que ocorreu no seu caixa. Pode clicar aqui no imprimir. Então, ele vai apresentar todos os meus recebimentos, todos os meus pagamentos que eu fiz durante o dia. Então, lembrando que o débito e o crédito, eles sempre vão estar iguais. Ele vai apresentar qual que era o saldo do meu caixa no dia anterior, qual é o saldo do meu caixa atual e aqui o saldo total. Posso pegar a assinatura do meu supervisor, do meu gerente, ou posso fazer a impressão desse relatório, enviar por e-mail ou exportar, salvar em PDF para estar fazendo a conferência. Então, esse é o relatório
do movimento do caixa. O sistema, ele também trabalha com o relatório do fechamento do caixa. No financeiro, na movimentação de caixa, consulta fechamento de caixa. Vai selecionar a empresa, vai informar o período, onde ele apresenta a movimentação do caixa balcão, apresenta a movimentação dos bancos e apresenta a movimentação dos recebimentos com cartão. Então, pode dar um abandonar. Isso, pode dar um abandonar. Isso, e vamos lá no consulta, fechamento de caixa. Isso, na letra B. Então, também vai selecionar a empresa. Pode confirmar. E vai informar o período. Pode ir dando Enter. E isso também pode fazer a impressão desse relatório. Então, aqui ele vai apresentar toda a movimentação do caixa balcão. Então, tudo que você movimentou em dinheiro, qual que era o saldo do teu caixa no dia anterior, fez algum recebimento, fez algum pagamento que mexeu no saldo do teu caixa. Então, ele vai apresentar. Também, se vocês têm caixa cofre, cheque a compensar. Também as movimentações referentes aos cheques, ele vai apresentar aqui para ti quais foram os cheques recebidos, os cheques compensados, se algum cheque foi devolvido, então ele também apresenta. Também aqui ele vai apresentar o extrato bancário individual de cada banco, a movimentação que ocorreu. Então, qual que era o saldo do meu banco no dia anterior, qual que foi a movimentação, fiz os meus recebimentos, fiz os meus pagamentos, qual o saldo atual. Também ele vai apresentar os recebimentos com cartão e aqui o resumo geral. Também posso pegar a assinatura do meu supervisor, do meu gerente, fazer a impressão desse relatório, enviar por e-mail ou exportar e salvar. Alguma dúvida aqui referente ao relatório do movimento e do fechamento de caixa? Vocês estão conseguindo entender? A gente está anotando passo a passo aqui, né? Para depois, como a aula fica gravada, a gente vai passar novamente. Ah, sim. Então, agora nós vamos para a consulta posição financeira, que é o Alt mais o F10. Então, no financeiro, posição financeira de pessoas, Alt mais F10. Vai selecionar a empresa, vai informar o cliente o período do movimento ou pelo período do vencimento, vai selecionar a situação das duplicatas e pesquisa. Então, agora pode dar um abandonar para a gente sair dessa tela. Pode dar ESC. ESC. Isso, pode ir dando ESC. Então, que ele também trabalha aqui no financeiro, posição financeira de pessoas. Ou também você pode estar clicando nas teclas de atalho do seu teclado, Alt mais o F10. Isso, também vai selecionar a empresa, pode confirmar. E vamos pesquisar aqui pelo nosso cliente, o João Maria. Então, pode colocar isso, o código, pode ir dando Enter. Então, aqui ele tem pelo período do movimento ou pelo período do vencimento. Então, nesse caso, nós vamos pesquisar um período longo. Quero saber a movimentação desde o dia 1 do 1 até a data de hoje. Então, você informa o período. E aqui ele vai ter a situação. Quero visualizar só o que está pendente ou só o que está liquidado, a vencer, vencido ou sem vencimento, ou visualiza todas. E visualiza. Isso, pode clicar no visualizar. Então, ele vai carregar para nós toda a informação que ocorreu com esse nosso cliente. Se você for em cima da duplicata e dar um Enter, isso, então ele já vai apresentar quem foi o usuário que fez a venda, quem foi o usuário que fez o recebimento, como que você recebeu, que foi através de um crédito, banco, se você cobrou juro. Então, se foi através de uma ordem de serviço, ele vai apresentar aqui qual foi a ordem de serviço, ou se foi através de uma venda balcão. Então, ele vai detalhando toda a informação. Então, também referente às duplicatas que você recebeu com cheque, se você vir aqui em cima dessa duplicata e dar um Enter, isso, então ele já vai apresentar. Aqui, referente à primeira duplicata, pode vir aqui em cima dessa dos 50. Pode clicar em cima dela. Não, aí tu tá
em cima daquela outra duplicata, dos 25. Dá um ESC, bem em cima dessa duplicata aqui, ó. Clica em cima dessa dos 50 e dá um Enter. Então, ele já vai apresentar toda a movimentação que ocorreu com esse cheque, desde o recebimento, a compensação, a primeira devolução, a reapresentação, a segunda devolução e o ajuste. Também as duplicatas que você recebeu do seu cliente com cartão, então ele vai ficando separadamente, toda a movimentação. Alguma dúvida aqui? Então, aqui você pode consultar na posição financeira do seu cliente, do seu fornecedor, do seu funcionário, toda a movimentação financeira. Então, agora nós vamos para o banco e o extrato bancário. No financeiro, banco, extrato bancário. Vai selecionar a empresa, vai selecionar a conta do banco e o período. Então, eu quero estar gerando agora um extrato bancário. Para mim, está fazendo a conferência. Então, pode dar um ESC. Então, lá no financeiro, bancos. Isso, bancos. Extrato bancário. Isso, vai selecionar a empresa, confirma. E aqui você vai estar selecionando qual é o banco. Então, nesse caso, a gente quer ver do banco do Bradesco, onde que a gente fez a movimentação. Então, você pode dar um Enter e isso. Quero saber toda a movimentação que ocorreu, desde o dia 1/7 até a data de hoje. Então, isso. E vai dando Enter, Enter, até ele gerar o extrato bancário. Então, aqui também você pode fazer impressão. Então, qual que era o saldo do teu banco no dia anterior? Fiz os recebimentos, fiz alguns pagamentos. Qual o saldo atual do meu banco? Então, o extrato bancário, ele vai ser um espelho do seu banco. Então, toda a movimentação que ocorrer lá no banco, recebi do meu cliente. Então, preciso ir lá no movimento do caixa e fazer o recebimento. Eu fiz o pagamento do meu fornecedor via banco. Então, preciso ir na movimentação do caixa e fazer o pagamento. Então, toda a movimentação que ocorrer lá no seu banco, você precisa fazer no Certos. E ele vai ser um espelho do seu banco. Então, quando você precisar fazer alguma conferência, você não precisa entrar lá no site do banco. Você consegue estar fazendo essa conferência pelo próprio sistema. Mas, para isso, precisa fazer todas as movimentações. Agora, o banco, ele cobrou uma taxa. E eu preciso estar lançando essa taxa. Então, que ele trabalha aqui no financeiro, na movimentação de caixa, vai incluir, em localizar, vai digitar taxas, despesas bancárias, vai selecionar o débito do banco, o valor referente à taxa, referente à despesa bancária que está pagando, e no complemento referente à taxa e grava. Então, agora nós vamos lá no movimento do caixa fazer o lançamento dessa taxa que o banco nos cobrou. Então, pode dar um abandonar, pode ir lá na movimentação do caixa, pode ir dando o ESC, isso. Então, no financeiro, na movimentação do caixa, vai incluir. Isso, no localizar, você vai digitar taxa. Então, ele já apresentou taxa despesa bancária. Então, nós vamos colocar aqui, o banco nos cobrou uma taxa do Bradesco. Isso, pode clicar. Aí vai dar um Enter, vai colocar o valor. Hoje você pode colocar um valor aleatoriamente que o banco cobrou referente à manutenção da conta bancária. Isso. E no complemento, muito importante sempre vocês colocarem referente ao que se trata. Então, referente à manutenção da conta bancária, por quê? Porque quando vocês gerar teu extrato bancário, se você não colocar nenhuma informação, só vai apresentar que saiu R$2 da sua conta e você não sabe do que é. Então, pode colocar ali no complemento, manutenção, conta bancária. E grava. Isso, agora vamos lá gerar nosso extrato bancário novamente. Então, pode dar um ESC para você sair dessa tela. Então, vamos lá no banco. Na letra F. Isso, extrato bancário. Na letra G. Pode dar Enter.
Vamos lá no Banco Bradesco. Isso. Pode manter a data de hoje mesmo e pode ir dando Enter. Então, ele já apresentou qual foi a informação que você colocou no complemento. Então, manutenção conta e no campo débito que saiu da conta R$2. Alguma dúvida aqui referente às taxas, extrato bancário? Não. Então, vamos prosseguindo. Então, agora nós vamos para a cobrança dos clientes em atraso. Então, no financeiro, no contas a receber, cobrança de clientes em atraso, envio do aviso de vencimento. Vai selecionar a empresa, a situação se são vencidas ou a vencer, os dias de vencimento, vai selecionar qual é a forma de pagamento que vai estar enviando, pesquisa e envia por e-mail. Então, agora nós vamos enviar um e-mail para o nosso cliente, informando que a duplicata dele está vencida ou que a duplicata dele irá vencer. Então, você pode ir lá no financeiro, no contas a receber, pode dar um ESC. Então, no contas a receber, isso. Na letra D, contas a receber. Isso aqui. Aí ele vai ter aqui cobrança de clientes em atraso. Envio do aviso de vencimento. Então, aqui eu vou estar também selecionando a empresa. E aqui qual é a situação, se eu quero vencido ou a vencer. Vou colocar aqui de 1 dia a 30 dias. E aqui também ele permite eu estar selecionando qual é a forma de pagamento. Então, ele permite eu selecionar todos. Ah, não quero todos, só quero o que está na forma de pagamento a prazo e boleto. Então, ele permite eu marcar o flagzinho no qual eu quero. Após selecionei, vai clicar no selecionar e pesquisa. Então, aqui ele já vai carregar para nós todas as duplicatas que estão nessa forma de pagamento que nós selecionamos. Então, vai trazer a informação: quem é meu cliente, o número do telefone, o e-mail do meu cliente, a data do vencimento, o total de dias que está vencido ou que irá vencer e o valor. Eu sei agora que ele vai dar um pouquinho mais de trabalho para quando vocês começarem a cadastrar os clientes, tá pegando os dados dele referente ao e-mail. Então, vou pegar aqui o cadastro da Certos como um exemplo. Então, aqui ele traz as informações na aba geral, da onde que ele pega o e-mail, da aba cliente, boleto bancário. Então, precisa estar configurado aqui o e-mail do teu cliente, para quando você for fazer a cobrança dele ou enviar o boleto para o teu cliente, já vai estar configuradinho. É possível configurar o WhatsApp também ou só e-mail? Aqui ele também tem o WhatsApp, tá? Então, para você colocar aqui a informação. E daí Aí, no caso, ele é para os contratado um dois. pacote. Isso. Ele é contratado um pacote daí para você estar enviando, tá? Pronto. E quando é mais de um e-mail, a gente pode cadastrar também mais de um e-mail ou só é permitido um? Sim, pode colocar aqui mais que um e-mail, tá? Então, ponto, vírgula aqui, ele tem o espaço, ó, para você colocar mais que um e-mail. Então, ele dá um pouquinho mais de trabalho agora para você estar coletando essas informações do cliente, né? Mas quando você for ligar ou você for encaminhar um e-mail, já vai estar tudo configuradinho. Aí, quando ele apresentar aqui com o Enter, você marca e com o Enter também você desmarca e envia por e-mail para o teu cliente. Ok. Também o sistema, ele trabalha com os contatos de cobrança a realizar, onde que você vai ligar para o seu cliente informando que a duplicata dele já está vencida. Então, vai selecionar a empresa, vai selecionar quem é o cliente, confirma o contato de cobrança e, novo, você vai informar o motivo que o cliente ainda não pagou a duplicata e a data do próximo contato. Então, agora eu vou ligar para o meu cliente informando que a duplicata dele está vencida. Como você pode ver aqui, ele traz alguns avisos. Quando ele apresentar aqui, ó, contas a receber em atraso com o número de contatos a realizar, e você clicar em cima, ele vai carregar todas as duplicatas que estão vencidas, para você ligar para o teu cliente cobrar ele. Então, ele tem a opção aqui dos avisos, ou você pode vir aqui também. Oi? Oi? Oi, é porque a Tá me... ligação cortou um pouco, a gente não conseguiu escutar.
Tá, então assim, ó, ele tem aqui a opção dos avisos, que a gente chama dos avisos inteligentes. Ele também vai apresentar essa informação para vocês, tá? Então, você clicando em cima dos contatos de cobrança a realizar. Ou você pode vir aqui também, ó, no financeiro, no contas a receber, na cobrança dos clientes em atraso, contato de cobrança a realizar, que ele também vai buscar para ti todas aquelas duplicatas. Então, nós vamos ligar cobrando esse nosso cliente. Então, nós vamos clicar aqui no registrar contato de cobrança. Pode clicar em cima. Então, deseja registrar o contato de cobrança? Sim. Então, ele já vai apresentar aqui quem é meu cliente, qual é o telefone, o número da duplicata. Então, quando você clicar em novo contato, ele já vai habilitar esse campo para você estar informando o motivo que o cliente falou para ti, por que ele não fez o pagamento, quando que ele virá pagar, porque durante o dia você não vai cobrar um único cliente, você vai cobrar vários clientes. E você não vai lembrar o que cada cliente falou para ti porque não fez o pagamento. Então pode dar um enter. Ó, ele já habilitou então aqui para você estar digitando. Então hoje nós vamos colocar treinamento financeiro. Então hoje que nós estamos fazendo a cobrança, ele vai sair da nossa lista dos contatos de cobrança e quando nós colocar o próximo contato, então o cliente, pode colocar uma vírgula lá, cliente pagará. Opa! Vamos voltar lá. Não abandonar. Pode dar um enter novamente. Vamos lá. Vamos colocar treinamento financeiro. Daí pode colocar uma vírgula. Cliente pagará dia 25/7. Isso. E a data do próximo contato, então ele falou que ele vai pagar no dia 25. Se ele não pagar no dia 25, no dia 26 nós vamos ligar para ele novamente. Então aqui a data do próximo contato, dia 26/7. Aqui altera a data. Isso. Então hoje ele sai da nossa lista dos contatos de cobrança. Se ele não pagar no dia 25, dia 26, volta para essa lista para nós cobrar ele novamente. Então pode gravar. Pode dar um sim. Sim. Então aqui ele já vai apresentar. Então as duplicatas que nós fizemos o contato de cobrança, posso fazer impressão, posso enviar por e-mail ou posso exportar. Pode dar um abandonar, que a gente não vai imprimir ele. Então, cobramos todos os nossos clientes, ó, já saiu da nossa lista dos contatos. Nosso supervisor pediu um relatório de todos os contatos de cobrança que nós realizamos. Então, ele vai estar aqui na letra F, contatos de cobrança realizados. Pode dar um enter. Então, vai selecionar qual é a forma de pagamento e confirma. Só confirma. Isso. Relatório de cobrança vai ter financeiro, contas a receber e o que é outro? Acho que é cobrança. Deixa, Sheila, dá um esquete, só pra gente fechar cobrança e o quê? Cobrança de clientes em casa. Cobrança de cobrança realizada. Então, vai selecionar a empresa, confirma. Aqui, se ele quer saber de um cliente específico, informa o nome. Ah, não, ele quer saber de todos, então deixa em branco e informa qual o período. E visualiza. Pode ser isso? Pode, não tem problema, pode colocar. E visualiza. Ah, nós não cobramos ele, né? Não foi o João, nós cobramos outro cliente. Esqueci. Só vamos confirmar aqui, então, ele quer saber os clientes que a gente cobrou na data de hoje. Isso, então vai dando Enter e visualiza. Então, ele já vai apresentar quem foi meu cliente, que então é o 3G. Então, qual foi o motivo que nós colocamos, quando que o cliente irá pagar. Então, também posso fazer a impressão, posso enviar por e-mail ou posso estar exportando. Então, esses são os contatos de cobrança que eu já realizei. Alguma dúvida aqui referente aos contatos de cobrança? Não.
Então, vamos prosseguindo. Então, agora nós vamos para o agrupamento de duplicatas. Então, no financeiro, no contas a receber, agrupamento de duplicatas. Vou informar o cliente, o período de emissão, pesquisa e vou selecionar as duplicatas com a barra de espaço e confirma. E vai selecionar a forma de pagamento, o número de parcelas e vai confirmar. Então, o que seria esse agrupamento de duplicatas? O cliente foi aí na empresa, vocês faturaram uma única nota fiscal e o cliente pediu 2 boletos. Então, no agrupamento, você consegue estar parcelando. Ou o cliente foi aí na empresa, vocês faturaram 5 notas e ele pediu um único boleto. Então, aqui você consegue também estar agrupando para emitir um único boleto para o cliente. Então, nesse caso, pode dar um abandonar. Isso. Pode dar ESC. Então, que ele trabalha lá no financeiro, no contas a receber. Ele vai ter na letra B, agrupamento de duplicatas a receber. Então, nós vamos informar quem é nosso cliente. Nesse caso, vamos colocar o 3G. Isso, pode dar Enter. Eu acho que é junto aqui o 3G. Isso. Então, pode confirmar. A única informação que você vai colocar é o cliente e o período de emissão. Então, as demais informações você não precisa estar informando. Só vai colocar, pode dar um abandonar. E pode vir aqui direto para o período de emissão. Então, vamos colocar aqui desde o dia 1 de 2020. Vamos colocar um período longo, tá? Só para apresentar as duplicatas. E pesquisa. Então, ele já vai apresentar para nós a quantidade de duplicata, qual o valor e qual o saldo. Então, você vai clicar em cima do selecionar cliente, vai marcar quais são as duplicatas, então, que você vai estar dividindo ou que você vai agrupar. Então, vai selecionar com a barra de espaço, isso, e confirma. Então, aqui são 2, pode marcar as 2. Bom, não tem problema também, se você deixou uma só. Aqui ele vai ter o acréscimo, se você vai cobrar um juro do seu cliente. Então, você pode informar no juro. Se você não vai cobrar, pode dar Enter. Aqui a forma de pagamento, ele está 01. Não é 01, é boleto. Então, vamos apagar essa forma de pagamento, 01. Apaga a forma de pagamento. Volta com a flechinha. Isso, não sei quais são as formas de pagamento. Dá um Enter, ele carrega para ti todas as formas de pagamento. Então, nesse caso, nós vamos colocar que vai ser boleto. Então, a forma de pagamento é a 05. 05. É de baixo. Isso. E vai ser 2 boletos. Então, vou colocar o número de duplicatas, que vai ser 2. Isso. Então, automaticamente, ele já dividiu o valor dos 547,51 em 2 vezes. Então, aqui ele vai permitir nós alterar o vencimento. Então, o primeiro boleto ele vai vencer no dia 26/7. Então, pode colocar aqui o vencimento. Aqui, ó. Isso, aqui você coloca o vencimento. Dia 26. Aqui. Isso. Isso, onde que tá o cursor. Aqui, ó. Começa aqui, ó. 26/7 de 2023. E o valor do primeiro boleto é R$200. Então, ele permite eu alterar o vencimento e o valor. Então, que vai ser 200. Isso. Tem que apagar ou você precisa? Pode digitar o valor, que ele sobrepõe. Isso. Então, vai dar Enter. Ele já vai para a segunda parcela. Então, que o vencimento vai ser para o dia 26/8. Isso, do mês 8. E aí, esse é o valor. Então, já fiz toda a alteração que ele permite aqui no agrupamento. Está informando o vencimento e o valor. Após, fiz toda a alteração que eu precisava, confirma. Então, confirma o agrupamento sim,
Ok. Então, ele já vai apresentar para mim que era uma única duplicata e nós dividimos em 2 vezes. E qual que é a forma de pagamento e o seu vencimento. Então, aqui eu posso fazer a impressão, posso enviar por e-mail ou posso estar exportando e salvar. E como é que a gente Agora, faz a impressão do boleto? a impressão do boleto, depois eu vou mostrar para vocês na hora que eu estou configurando os boletos para vocês. Ah, certo. No caso Mas aí, também, somente a emissão, né? isso, aqui é só o agrupamento, tá? Então, verifiquei aqui que a forma de pagamento ficou incorreta. E eu preciso eliminar esse agrupamento. Como que eu elimino esse agrupamento? Então, pode dar um abandonar. Ele pode dar mais um ESC. Então, ele tem aqui o botão manutenção de agrupamento. Então, você vai clicar em cima do botão manutenção. Vai informar quem é o cliente, que é o 3G. A data de emissão, então, da nota fiscal. Pode confirmar o cliente. Pode colocar ali dia 1, do 1. Isso, e pesquisa. Então, sempre o período é o período de emissão da nota. Ah, não encontrou. Então, é uma nota mais antiga. Vamos colocar um período de emissão ali para a gente localizar. Pode dar um OK. Vamos colocar o 3G novamente. O cliente lá em cima. Isso, 3G. Opa. Vamos abrir um novo certos, que deu um erro. Inesperado. Só ele abrir aqui. Então, vamos lá. No financeiro, contas a receber, agrupamento. Então, você vai clicar lá no botão manutenção. Isso. Vamos informar o 3G. Isso. Pode dar um Enter, confirma. E vamos colocar 1/1 de 2020. Isso. E pesquisa. Então, ele já apresentou qual foi a duplicata que nós agrupamos. E nós vamos clicar no excluir. Então, deseja realmente excluir? Sim. Então, OK, já voltou para a forma original. Então, esse é o agrupamento das duplicatas, tá? Essa exclusão aí é permitida ser feita só no mesmo dia que fez ou depois? Pode estar fazendo a exclusão depois, né? Só tem que cuidar. Se você colocou a forma de pagamento, que é boleto, já enviou para o banco, daí tem que dar baixa dos boletos para não ficar pendente lá para o cliente, tá? Então, se vocês agruparam e depois precisou eliminar esse agrupamento e que está na forma de pagamento boleto, tem que depois eliminar esses boletos lá do banco, da baixa dele, né? Para não ficar pendente para o cliente. Então, agora nós vamos para o ajuste duplicata. No financeiro, no contas a receber, ajuste duplicata. Vai informar o cliente, vai dar um Enter para estar pesquisando todas as duplicatas ou informa o número das duplicatas. Ele permite você alterar o vencimento e também permite você alterar a forma de pagamento e vai confirmar. Então, o que seria esse ajuste duplicata? Você faturou a nota e você verificou que a forma de pagamento ficou incorreta ou o vencimento do boleto ficou incorreto e você precisa fazer essa alteração. Então, que ele vai estar aqui no financeiro, no contas a receber, ajuste duplicata, na letra A. Lá na letra A. Isso. Então, vamos informar nosso cliente, o 3G. Isso. Pode dar Enter, confirma. Não sei qual o número da duplicata. Pode dar um Enter, que ele vai carregar para ti todas as duplicatas que estão pendentes desse cliente. Então, pode dar um Enter em cima da duplicata.
vai dar um Enter novamente. Vamos deixar a administração, a origem, pode dar um Enter. A forma de pagamento não é 14, então a gente vai apagar essa forma de pagamento 14. Não sei qual forma de pagamento, pode dar um Enter. E nós vamos colocar que vai ser à vista, que é 2. Isso, vai dar Enter. O vencimento, então, que é à vista, então, que é para a data de hoje. Então, dia 24/7. Pode dar um ESC. Isso, vai colocar o número. Isso, de 2023. Aí você pode ir dando o Enter até o final, ou você pode clicar direto no gravar. Então, duplicata alterada com sucesso. Ok. Então, só vai estar utilizando o ajuste se realmente você viu que não ficou correto quando você fez o faturamento. Alguma dúvida? Por mim, não. Não? Então, vamos prosseguir. Então, agora nós vamos para o relatório do financeiro. Então, financeiro, no contas a receber, no gerador de relatório do contas a receber. Vai selecionar o relatório e vai executar. Então, agora eu quero estar gerando um relatório. Então, pode dar um ESC. Então, que ele vai estar lá no financeiro. Aí é o relatório de todos. Oi? Aí, relatório de contas a receber. Isso, no contas a receber, no gerador de relatório do contas a receber, na letra P. E, na letra P. Isso. Então, tanto na base real quanto na base de treinamento, já vai 2 relatórios configurados, onde que permite você criar um novo relatório, ou permite você eliminar o relatório, ou alterar o título, ou você pode estar alterando o relatório, conforme a necessidade da empresa. Então, aqui ele vai ter os campos disponíveis e aqui são os campos selecionados. Então, quando eu gerar meu relatório, qual que é a informação que ele vai apresentar? Eu quero que ele apresente no meu relatório o CEP. Então, vou no meu campo disponível e dou um Enter, ele já vai para o meu campo selecionado essa informação. Mas eu não quero que ele apresente essa informação, o CEP, no meu relatório. Então, vou no meu campo selecionado, vou dar um Enter, ele já volta para o meu campo disponível. Então, ele permite aqui eu ordenar, permite eu agrupar, qual é o filtro na hora de eu gerar o relatório, qual que é a informação que eu quero que ele apresente para mim. Também aqui na prévia, eu quero que ele apresente o valor total no meu relatório, sem eu precisar estar somando ele manualmente. Então, eu coloco aqui para ele totalizar. Fiz toda a alteração que eu precisava, grava, sempre grava para estar registrando. Para mim, agora gerar esse relatório, eu posso dar um Enter em cima do relatório, ou eu posso clicar no executar. Então, pode dar um Enter, ou executar. Então, aqui o P são as duplicatas pendentes, o L são as duplicatas liquidadas e A são ambas. Então, nesse primeiro momento, eu quero saber tudo o que foi liquidado. Então, vou colocar o L de liquidado. Vou selecionar a empresa, então pode confirmar. E a data do pagamento. Então, quero saber tudo o que eu recebi na data de hoje, dia 24/7 a 24/7. E visualiza. É isso. Então, ele já vai trazer a informação para mim. O nome do meu cliente, o número da duplicata, o dígito, qual que é o valor e a somatória, a data de emissão, o vencimento e a data do pagamento. Então, esse é um relatório que ele é configurável conforme a necessidade da empresa. Então, aqui vocês podem estar criando novos relatórios ou pode estar eliminando. Pode também estar abrindo o chamado que a gente vai auxiliando vocês a configurar o relatório, conforme a necessidade, tá? Então, aqui também você pode fazer a impressão, enviar por e-mail ou estar exportando. Alguma dúvida aqui? Não.
Então, o que nós aprendemos hoje? Então, que foi os recebimentos em dinheiro, os recebimentos com boleto, os recebimentos com cheque, o relatório do movimento do caixa, do fechamento do caixa, também os recebimentos com cartão, os relatórios dos cheques, consulta a posição financeira, o banco, extrato bancário, a cobrança dos clientes em atraso, o agrupamento e o relatório do financeiro. E agora nós temos algumas tarefas. Então, implantar os cheques recebidos que ainda não estão na empresa. Pelo menu financeiro, movimentação de caixa, vai incluir implantação de cheque. Então, como vocês trabalham com cheque, lá na base real de vocês, vocês vão estar implantando os cheques. Então, que vocês têm para fazer a compensação. Então, que ele vai estar aqui no movimento do caixa. Vocês vão incluir. Aqui no localizar, aqui ele vai ter implantação de cheques, cheques recebidos. E aqui, quando você dá um Enter, ele já vai habilitar para você colocar os dados do cheque. Então, que são cheques que você já recebeu do seu cliente do sistema antigo, que falta fazer a compensação. Então, vocês vão fazer lá na base real de vocês, tá? Também, outra tarefa é cadastrar a forma de pagamento que vocês utilizam na empresa e cadastrar as condições de pagamento, que é também na base real de vocês. Então, que ele vai estar aqui no financeiro, cadastros. Vai cadastrar a forma de pagamento. Então, aqui ele vai cadastrar algumas condições de pagamento. Se vocês utilizam mais alguma forma de pagamento, então vocês vão estar incluindo, vão colocar a forma de pagamento, então vai colocar as informações. Também vão estar informando as condições de pagamento. Um exemplo, vou pegar aqui no boleto do Banco do Bradesco, vou dar um Enter. Aqui tem a forma de pagamento configurado, entrada 30. Então, se vocês trabalham, entrada com 15 dias, então vai colocar entrada e vai colocar 15 e vai dando Enter até o final. Então, aqui vocês também vão estar configurando conforme a necessidade que vocês utilizam no dia a dia, as condições de pagamento. Conseguiu entender alguma dúvida aqui? Não. Não entendeu? Não tem alguma dúvida? Não tem dúvida. Tá. Então, alguma dúvida, alguma coisa que eu não passei para vocês, que vocês gostariam de estar vendo referente ao treinamento do financeiro, do contas a receber? Eu sei que a gente passa bastante informação no treinamento e que as dúvidas vão surgindo no dia a dia de vocês também. Então, o treinamento ele é gravado. Assim que ele disponibilizar, eu já vou estar passando o vídeo para vocês estarem assistindo novamente e também auxiliar nas dúvidas. Então, surgiu alguma dúvida na hora que vocês estavam fazendo as movimentações, você pode estar fazendo abertura de chamado. Aqui no suporte, abertura de chamado. A abertura de chamado, o mesmo caminho onde surgiu a dúvida, é o mesmo caminho para a abertura de chamado. Então, vai colocar aqui quem é o usuário, é no financeiro, na movimentação do caixa. Então, vai selecionar a última opção, vai colocar aqui qual que é o requisito e na descrição dúvida em fazer um recebimento com cartão, falar com Sheila, Jamile. Então, se não tem aqui o contato, que não está cadastrado. E grava. Da mesma forma como eu vou estar ligando para dar o treinamento para vocês, também vou ligar para estar tirando as dúvidas. Ok. E agora nós temos as tarefas para estar fazendo na base de treinamento. Gravar no mínimo 5 lançamentos de caixa. Então, lá no movimento do caixa, eu vou estar pedindo para vocês estarem fazendo os recebimentos. Então, que nós fizemos. Então, receber com dinheiro, receber com cartão, com cheque, crédito banco. Então, 5 recebimentos. Eu posso estar ligando para vocês quando que vocês conseguem estar fazendo as atividades, as tarefas.
E aí? Ela pode fazer, porque pra gente fazer, a gente tem que acessar o sistema, né? Só um minutinho, tá? Sim. Pode ser na quinta, tá? Oi? Pode ser na quinta-feira à tarde, no mesmo horário do treinamento de hoje. Quinta-feira? Isso. Para amanhã vocês não conseguem fazer? Não, para amanhã não. Tá, então eu deixo agendado para estar ligando na quinta-feira para ver se vocês fizeram então todas as atividades. Quero ver todos os recebimentos, tá? Cinco recebimentos, não é isso? Exatamente. Então, já vou estar deixando agendado. Então, quinta-feira, às 3h30, para eu ligar para vocês. Sobre os boletos, eu posso estar finalizando aqui e ligar para vocês novamente para a gente já iniciar a configuração? Hoje, mas não. Hoje não? Não. Tá, mas eu preciso o quanto antes para a gente iniciar essa configuração Mas dos boletos. hoje já está praticamente no final do expediente, é por isso que hoje a gente não consegue, mas você pode estar ligando amanhã. Amanhã? Beleza. Então já deixo agendado para a gente estar. Eu falo com quem aí quando eu ligar? Com Jamile. Jamile? Uhum. Isso. Beleza, então, Jamile. Amanhã eu ligo para vocês, então, para estar passando o vídeo do treinamento e a gente já iniciar a configuração, porque eu não sei se o vídeo já vai ficar disponível hoje ainda, tá? Ok. Então, esse seria o treinamento. Muito obrigado pela atenção de vocês e um bom trabalho aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.